Obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião. Vamos iniciar fazendo algumas divulgações, iniciando aqui falando sobre as reuniões públicas que nossa casa oferece às terças-feiras, a partir de 19h30 e aos sábados às 9 horas da manhã. Evangelização acontece também durante a reunião pública de sábado, às 9 horas. Temos os grupos de estudo, terças e quintas, a partir de 19 horas, e sábados, às 10h45, logo após a nossa reunião pública. Nossa casa também oferece a roda de leitura online, com as obras de Joana de Ângeles, todas segundas e quartas sextas-feiras do mês, a partir de 19h30. E temos também irradiação para enfermos online, às quartas-feiras, às 14 horas. Aceitamos também doações de cascas de frutas e legumes crus, casca de ovos e pó de café para a manutenção dos nossos jardins. Pedimos também àqueles que frequentam, principalmente nessa época agora, né, no calor, que toda hora a gente quer beber uma água, né, que possam trazer seu copinho d'água de casa, para a gente estar contribuindo aí com a natureza, né? Então, quem puder, quem lembrar, por favor, traga aqui o copinho de casa. Nós também pedimos para que curtam e compartilhem o Facebook e o Instagram da nossa casa. As reuniões públicas, elas são transmitidas ao vivo e também ficam gravadas. Se não puder assistir no momento, ao vivo, né, elas estão lá para quando quisermos, sentirmos necessidade de, às vezes a gente está em casa, quer assistir alguma coisa boa, né, uma palestra, um estudo, então é só ir lá no Facebook e no Instagram que as nossas palestras, nossos estudos estão lá. E estamos convidando também vocês e suas famílias para participar do ENEF. O ENEF é um encontro estadual da família espírita que acontece durante o Carnaval. Está acontecendo do dia 1º ao dia 5 de março. Já tem um local, ou Antônio? São vários polos. Aqui em Belfor Roxo, aqui o 10º seu. Queimados? Tá, então tá ótimo. Então, quem quiser, tiver interesse, falar com a gente, que a gente, né, procura e vai encaminhar. E lembrando também que nós estamos reiniciando hoje, dia 11, os nossos grupos de estudo, tá?
Hoje nós teremos aqui um convidado do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, é o Davi Santos, e ele estará falando sobre nas dores e rudes provações. Próximo sábado, Júlio Filho, da Seara Espírita, Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, falando sobre autodescobrimento, a jornada para a paz interior. E na próxima terça-feira, teremos aqui a nossa irmã Enir, que é aqui da nossa casa, Enir Neves, falando sobre o apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Então, nós vamos iniciar aqui a leitura da página de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, lição 11, intitulada Ajudemos Também, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ele respondeu e disse: Dai-lhes voz de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsessor que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante, triunfo. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes voz de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a sua presença entre nós nesta noite. Envolve-nos com a tua paz, seu amor, o seu equilíbrio. Abençoa, Senhor, nosso irmão Davi, que estará hoje aqui conosco, trazendo estudo. Que ele possa sentir a intuição da espiritualidade amiga e que possamos estar atentos à mensagem trazida por ele. Envolve também nossos irmãos internautas que estão acompanhando a nossa reunião de hoje. Que eles também possam sentir a sua presença em seus lares, desenvolvendo, Senhor. Abençoe todos os irmãos da sua seara, os trabalhadores, encarnados e desencarnados. E agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nesta noite. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião de hoje. Fique conosco, graças a Deus. Então, nós convidamos nosso irmão para estar aqui.
Desculpa, meu filho. Então, como nós estávamos inicialmente falando, né, dando graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, num momento de reflexão sobre uma temática espírita, uma temática importante, presente em diversos momentos nos livros da codificação espírita, trazidas aí, organizadas pelo mestre de Lyon, o Allan Kardec, e a temática, como vocês podem perceber, envolve as dores, né, e as rudes, quer dizer, as difíceis provações. Uma temática bastante explorada dentro da literatura espírita, com muita propriedade, mensagens importantes trazidas pelos espíritos e organizadas por Kardec em diversos momentos do Pentateuco espírita que todos nós conhecemos. Em especial, trabalharemos com o Evangelho segundo o Espiritismo e com o Livro dos Espíritos e algumas outras literaturas secundárias, algumas referências secundárias que iremos, então, trazer aqui para vocês. Muito bem, então, agradecemos aqui pelo convite, antes de tudo, né, eu estou começando a falar e esqueci de agradecer a direção da casa, a possibilidade de compartilhar aqui as nossas reflexões sobre uma temática espírita que certamente é importante que a gente se sensibilize diante das dores e das difíceis provações, das rudes provações, ok? Então, deixamos aqui o nosso agradecimento por a gente ter essa oportunidade de compartilhar o estudo. Lembrando que, evidentemente, tudo que falaremos aqui não se esgota, né? É só um pontapé, uma reflexão, uma maneira muito particular de analisar e de perceber a temática das dores e das rudes provações. Bom, eu gostaria, deixa eu passar aqui, né, para vocês irem acompanhando. Isso. Eu gostaria de iniciar, então, a nossa reflexão falando de uma passagem presente nos Evangelhos. Então, temos especificamente em Marcos 16, versículo 7, como vocês podem observar aqui na transcrição, mas ela também está presente nos outros 3 evangelhos, né? O de Lucas, o de Mateus e o de João, e abordam basicamente a mesma questão. É um momento em que Maria Madalena, então, no 3º dia após a crucificação de Jesus, no domingo, segue para o sepulcro e, chegando lá, encontra o sepulcro aberto, né? A pedra que selava, então, o sepulcro, ela estava deslocada e ela se espanta com aquele momento. Certamente todos lembram dessa passagem, que é muito trabalhada, e adentrando dentro da caverna, né? Porque, na verdade, a sepultura era uma caverna naquela época, em que depositava lá o corpo inerte da criatura que desencarnou. No caso, então, atraída por aquela situação inesperada, Maria de Madalena, então, entra dentro do sepulcro e lá encontra um mensageiro divino, um anjo, que vai dizer que Jesus se encontra
já fora do corpo, que Jesus, na verdade, não vai falar assim dessa forma, mas o termo que ele usa é que o Cristo ressuscitou. E que tinha, no caso, um recado, um aviso, para que ela passasse aos demais seguidores de Jesus. É exatamente essa sentença aqui que vocês podem observar. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele, no caso Jesus, vai adiante de vós para a Galileia. Né? Eu até grafei em negrito, ele vai adiante de vós para a Galileia. Evidentemente, a gente vai fazer a interpretação dessa sentença enunciada pelo mensageiro divino. O principal significado de ir adiante seria se antecipar. Essa é, evidentemente, a interpretação mais corriqueira, mais ordinária que a gente poderia traçar. Mas vamos tentar ampliar essa maneira de entender, sobretudo dentro desse contexto da dor e da rude provação. Ora, Jesus, veja se vocês não poderiam pensar assim dessa forma, concordam com a maneira da gente nos expressar? Se a gente não pode pensar que essa mensagem também não poderia expressar a ideia de que Jesus estava à frente da gente em praticamente todas as situações. Ele estava à frente exatamente por a sua elevação espiritual, sobretudo a sua elevação espiritual lhe garantia essa posição de estar antecipado. E, sobretudo, no contexto da dor e da provação difícil, Jesus está plenamente ciente das questões que nos cercam. Muitas das vezes, a gente expressa, a pessoa, o fulano não me compreende, ele não entende as minhas dores. Mas, em relação ao Cristo, jamais podemos afirmar essa sentença, porque o Cristo estava à frente de nossos sofrimentos, ele certamente já experienciou todas, né? Importante também afirmar que o benfeitor Emmanuel, que trabalhava com o Chico Xavier, que orientava ele, através do livro A Caminho da Luz, diz que Jesus, na formação da Terra, estava aqui participando, estava coordenando, estava direcionando a formação do orbe. Na época, há 4 bilhões de anos, 4,3 bilhões de anos, que é mais ou menos a estimativa que a ciência moderna traz para a formação do planeta. Jesus estava aqui. Jesus estava na formação dos primeiros seres vivos, estava na formação dos animais de grande porte, estava na formação já como espírito puro. Então, realmente, Jesus está a muitas léguas, a muitos quilômetros do ponto de vista espiritual à nossa frente, e, evidentemente, conhece cada espírito que aqui adentra no orbe, por nome e sobrenome. Eu tenho um amigo, ele sempre fala, Jesus nos conhece por nome e sobrenome. Então, realmente, diante de nossas dores e das nossas dificuldades e das nossas provações rudes, claro que Jesus conhece muito bem todos nós, ok? Então, é muito interessante que o benfeitor, o espírito mensageiro, venha fazer essa colocação para Maria de Madalena, não se reportando somente, se a gente ampliar a maneira de pensar, ampliar a nossa interpretação sobre essa passagem, não só o encontro na Galiléia, que ficou conhecido como o encontro dos 500,
que iria acontecer mais à frente, quando Jesus se manifesta entre nós aqui pela última vez, indo para o mundo espiritual, estando conosco, mas indo de uma forma mais definitiva para o mundo espiritual, acompanhando a humanidade e o seu desenvolvimento por lá. Ok? Então, isso é inspirador para a gente iniciar essa discussão da temática, porque Jesus nos conhece muito bem, conhece todas as questões da humanidade, né? Já a partir de nossas reações, de nossas atitudes, ele consegue entender porque ele vem acompanhando essa humanidade desde sua formação, tá? Bom, dito isso, vamos avançar então na reflexão. Deixa eu só controlar aqui o meu horário, que eu costumo falar demais e esqueço o tempo. Então, pessoal, uma questão que eu acho fundamental para a gente entender a discussão é a gente falar um pouquinho sobre a justiça divina, diante exatamente dessas dores, dessas aflições. A gente vai encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, exatamente a explicação organizada por Kardec, né, traduzida pelos Espíritos, né, trazida por eles para nós, ampliando, então, o nosso entendimento sobre essa particularidade que é a questão da justiça das aflições. Na justiça das aflições, então, a gente precisa compreender, nós precisamos compreender um atributo divino, né? E um dos atributos divinos é realmente a justiça. Porque na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando sobre os atributos divinos. Questão primeira, ele vai perguntar que é Deus para a espiritualidade, né? A inteligência suprema, causa primária, é a resposta aí dos espíritos, e vai ampliando as questões, mas na questão de número 13 ele vai perguntar sobre os atributos da divindade. Kardec pergunta se não poderíamos entender a divindade, pergunta a espiritualidade, se não poderemos entender a divindade, Deus, a partir de seus atributos, né? Como justiça, como misericórdia, como bondade, onipresença, onipotência, né? E uma série de outras que eu deixo aqui para vocês depois procurarem, né? E se interagirem. A questão é muito bonita e muito bela. E a resposta da espiritualidade é muito esclarecedora. Vai dizer para nós, para a humanidade, que podemos sim utilizar esses atributos, né? Diante da dificuldade que a gente tem de entender a inteligência suprema, né? Que não temos, no momento, condições de compreendê-lo, mas que poderíamos usar isso pedagogicamente, é útil utilizar, mas com uma ressalva, que a empregamos na forma superlativa. Olha que maravilha. Isso significa que Deus não é justo. Ele é infinitamente justo. Ele não é misericordioso. Ele é infinitamente misericordioso, infinitamente bom. Ok? É essa ressalva que eu admiro demais a espiritualidade trazer isso. E isso faz sentido. Por quê? Se Deus é infinitamente justo, evidentemente que ele não vai estabelecer privilégios. Ele não vai fazer um julgamento injusto, prejudicar um em razão de outros, porque todos nós somos a sua criação, né? O amor divino está presente em nós exatamente porque somos irmãos. A humanidade tem muita dificuldade, né? A gente acredita que para ser irmãos temos que ter o mesmo sangue, né? Mas diante da paternidade divina somos sim todos irmãos.
E o Divaldo não, o Haroldo Dutra tem uma sentença muito interessante, né, que diz que diante da dor, a dor iguala a criatura, porque a dor de cabeça que eu sinto é a mesma que vocês sentem, é a mesma que o pobre sente, que o rico sente, que o branco sente, que o preto sente, que o europeu sente. A dor iguala a todo mundo. Eu acho essa forma de interpretar muito interessante. E Deus age com justiça, sim, e não vai aplicar, então, um critério que não seja um critério que reflita essa infinita justiça, ok? Então, evidentemente que as dificuldades que a gente vivencia, que a gente enfrenta, elas são um efeito, o que o Espiritismo traz para nós, de uma causa, que quando ela não está na vida presente, por negligência, por alguma questão de nossa própria culpa, ela estará, evidentemente, nas vidas anteriores. Porque o que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, exatamente a explicação sobre as causas que são originadas, né? Tem a origem na encarnação presente, e a maioria delas é exatamente por essa falta, por ignorância, erramos muito por ignorância, por negligência, pelas nossas imperfeições morais. Quando a gente não encontra a explicação na vida presente, certamente é de uma situação que se relaciona com um passado por conta da encarnação, e o processo de esquecimento do passado, a gente não consegue acessar essa memória de vidas anteriores, né? Algumas pessoas até conseguem ter alguns lampejos, né? Diante aí de alguma manifestação mediúnica, mas em geral, e mesmo assim não lembra tudo, são alguns flashes, mas em geral nós esquecemos para o nosso próprio benefício, para não atrapalhar a encarnação corrente diante dessas lembranças que podem trazer mais dores, mais sofrimento ainda diante dos erros que assim cometemos. Basta você voltar o seu pensamento para a história da humanidade e você vê quem é a humanidade do passado. Certamente somos nós, a humanidade do presente, e no passado a gente vê muito equívoco humano, né? Muita ignorância, muita violência, enfim, essas características que nos tornam infelizes. Nos tornam infelizes porque, praticando esses atos equivocados, atos que se desviam das leis divinas, nos afastam da lei divina, e, evidentemente, o afastamento das leis divinas implica sempre consequências negativas para o espírito imortal que somos, e, evidentemente, se afastando das leis divinas, é impossível ser feliz longe da lei de amor, né? Mas, então, a gente estava falando dessa justiça. Então, quando a gente não encontra uma explicação para as tormentas, e em muitas situações assim ocorrem, por exemplo, tem crianças que nascem com doenças congênitas, né, doenças gravíssimas e outras não, que pessoas que, por mais que se esforce, se dedique a determinada profissão ou determinada área profissional, não consegue se fixar, não consegue se desenvolver, né, obter uma certa prosperidade, né, vivem na miséria durante toda a vida, enquanto outros nascem num ambiente de riqueza, com todas as facilidades, com as possibilidades que o dinheiro pode trazer. Essas diferenças que a gente vai constatar, elas são fundamentais para a gente entender o processo, justificam o processo reencarnatório. Porque
sem esse processo, não tem como entender uma justiça divina. Então, as escolas que defendem uma única encarnação se contradizem quando não conseguem explicar essas questões. Eu lembro de um fato bem marcante, trazido por um expositor trazido e vivenciado por um expositor espírita, que é o Paulo César Frutuoso, lá do Lar de Frei Luís. Ele é um médico que trabalha na área de oncologia, ele é um cirurgião oncológico e relata nos livros, relata nas lives, um caso de um bebê que já dentro da barriga da mãe tinha um processo cancerígeno e os ultrassons, os exames já indicavam, né, o feto ou aquele bebezinho, ele nem nasceu, ele já sofria as dores. Né? Eu fico me perguntando o que terá acontecido em vidas anteriores para esse sofrimento. Você, diante de um fato desse, aqueles que não têm essa formação, essa percepção que o Espiritismo traz, vai dizer que se trata de uma injustiça, ou então vai se conformar com uma explicação que não traz entendimento, não fortalece a nossa fé. A de que Deus quis assim, dessa forma. Não é resposta, não tem... a gente não consegue compreender. E, a partir, então, do processo reencarnatório, a gente sim, e das explicações que o Espiritismo traz, a gente consegue, então, entender isso de uma forma mais ampla. Então, vamos avançar? Então, a questão da justiça divina envolve essas questões. Eu já falei também bastante aqui das causas anteriores das aflições, não vou me estender para a gente poder aproveitar um pouquinho mais o tempo, porque o tempo corre. Eu queria então falar agora um pouquinho dessa mensagem aqui do benfeitor Emmanuel. Vamos lá, vamos ler juntos. Está no livro Espera Servindo, no livro Aceitação. Aliás, o livro é Espera Servindo e o capítulo 7, Aceitação. E ele fala, olha só como é que ele classifica a dor. A dor é a ação necessária ao desenvolvimento da vida. Então, é como se a dor nos ajudasse a expressar a vida de maneira mais ampla, a ela se desenvolver. Pode até parecer que espírita gosta de sofrer, mas isso é uma interpretação equivocada daqueles que acham que, para ser... Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, né? Mas nem todos os aflitos são bem-aventurados, ok? Porque nem todos sabem o bem sofrer que o espírito Lacordaire vai falar para nós, né? O do mal sofrer e o bem sofrer. São pessoas que sofrem, revoltadas, né? Que expressam esse sentimento, essa inconformação, exatamente porque não tem uma maneira de perceber e de ver muito pequena a vida. Então, a dor nos auxilia, porque nos tira do lugar, ok? Se a gente não tivesse dor, né, a gente iria se queimar, não tomar o cuidado, isso de uma maneira mais sensorial. Mas a dor que eu acho que mais perturba o espírito é a dor moral. É a sensação de ter a certeza de que podia fazer alguma coisa, não fez. Isso deve ser muito triste, muito ruim. Porque toda vez que eu volto nas minhas reflexões ao passado, eu me arrependo de determinadas coisas feitas enquanto mais jovem, e bate aquela dor no peito exatamente porque hoje eu faria de uma outra forma. Então veja que é um processo educativo. Deus nos dá a dor
como instrumento de um processo educativo, para que a gente, então, retorne ao caminho que é o exercício das leis divinas, sobretudo da lei de amor. A gente volta se desvia, a dor vai nos ajudar, vai nos incomodar, vai nos provocar para que a gente volta para o caminho, tá? Então, é interessante que ele coloca a dor é a ação necessária ao desenvolvimento da vida. Diante da dor que nos procure, examinamo-la no íntimo de nossas próprias almas e, se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitamo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensejos. Bom, o que Emmanuel está colocando aqui é exatamente aquilo que eu estava falando anteriormente, da referência do Lacordaire, que é a instrução do Espírito, está aqui também no capítulo 5, item 18, onde Lacordaire vai dizer exatamente, sofrer, todos sofrem aqui no planeta de provas e expiações, mas nem todos são bem-aventurados. Bem-aventurados serão aqueles que têm fortalecido a sua fé diante das difíceis provações. É uma bela passagem, é uma instrução dos espíritos, no caso do espírito Lacordaire, e está no item 18, vem de encontro ao que o Emmanuel está falando. E aí ele nos aconselha o seguinte: retifiquemo-nos em tudo aquilo que tenhamos necessidade de corrigenda, a fim de que possamos melhorar-nos para colaborar na construção do amanhã melhor. Do amanhã melhor para nós próprios, porque, como eu disse anteriormente, e também está presente no Livro dos Espíritos, na questão 614, a espiritualidade diz que fora das leis de Deus, fora das leis naturais, o homem não encontra felicidade. Então, é impossível ser feliz, eu reforço essa sentença, é impossível ser feliz distante das leis divinas, tá? Bom, Emmanuel tem também uma mensagem muito bonita, eu vou ler aqui rapidinho, no livro Vinha de Luz, se é o capítulo 80, Como Sofres, que eu acho que vai reforçar isso que eu estou falando, tá? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificadoras. A pessoa me tira isso de mim, pelo amor de Deus. Não é assim que geralmente os irmãos mais atribulados chegam na casa espírita, às vezes com problemas de mediunidade? Pelo amor de Deus, me tira a mediunidade. Então, as dores servem aí como instrumento, eu acho que é um reforço, para uma posição retificadora diante das leis divinas, é o que o mentor vem dizendo para nós. E mais à frente ele diz assim, não vou ler o texto todo, raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, com a rebeldia, diante da dor, a rebeldia, a blasfêmia diante de Deus e da espiritualidade maior e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas
do caminho evolutivo. Então, além de se prejudicar, ainda prejudica o outro, sobretudo os parentes mais próximos, né? Então, a pessoa quando está com problemas, infeliz, ela acaba expandindo essa infelicidade, sobretudo para as pessoas que estão ao entorno dela. E conclui o benfeitor: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Experiências necessárias. Veja, se a gente está enfrentando uma dificuldade, isso aí, a gente tem que mudar o ponto de vista, né? A gente tem que mudar a maneira de perceber. É porque é importante para a nossa mudança. Tem que parar e verificar o que está acontecendo. Muitas das vezes não fazemos isso. Mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus, né? Aí eu acho que ele se relaciona um pouco àquilo que o Lacordaire falou, né? Bem-aventurado os aflitos, mas nem todos os aflitos, né? Só aqueles que sabem enfrentar as dificuldades com resignação, fortalecendo a sua fé e, sobretudo, trabalhando no bem. Bom, eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque eu preparei vários slides, mas eu sempre preparo slides a mais, porque eu costumo falar bastante. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vamos ver aqui uns casos, porque os casos práticos da vida são muito relevantes, não é isso? O caso é uma foto que tem o Chico Xavier dando um beijo no nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Não sei se vocês já ouviram falar desse senhor. Ele, desde jovem, desde muito cedo, ele teve uma doença, uma artrite gravíssima, e ele foi perdendo os movimentos, né? Acabou enfermo numa cama, sem poder, desde jovem, jogando bola. Com 18 anos, ele começou a sentir umas dores e o negócio foi piorando, e a doença evoluindo muito rapidamente. Ele ficou, então, condenado a ficar dentro de um leito em casa, né? No início no hospital, depois em casa. E a doença evoluiu, ele ficou cego também. Não bastasse a incapacidade de se deslocar, como todos nós fazemos, ele também ficou cego. E, diante de uma provação, de uma dor tão grande dessa, já pensou se colocar na situação do Jerônimo? A gente, certamente, eu fico imaginando que a gente poderia ter problemas psicológicos diversos, depressão no mínimo, né, diante de uma situação de uma pessoa jovem, com 20 anos, já com uma doença assim. Mas ele não se deixou abater diante dessas graves dificuldades, né? Não sei se os irmãos conhecem a história do Jerônimo, mas ele escreveu vários livros, ele criou orfanatos, criou centros espíritas e conseguiu montar uma equipe que o levava às casas espíritas para palestrar. Olha a força do exemplo que ele conseguia dar. É impactante, né? Imagina as pessoas chegarem aqui com uma cama trazendo o Jerônimo para falar de Jesus, da esperança, do bom ânimo. Ora, aquele que estava com algum tipo de problema, às vezes um problema que a gente acha que é o fim do mundo, diante de uma provação tão difícil dessa, certamente iria se sentir envergonhado por achar que estava sendo injustiçado, e assim ele levava a mensagem de Jesus, uma mensagem de esperança. Uma história muito bonita. Ele desencarnou em 89 e andou fazendo esse trabalho aí ao longo dos anos 60, 70, até anos 80, até não conseguir mais. Ok? Então, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de falar, rapidinho aqui, de trazer essa referência aqui, que é
está presente no livro do Leon Denis, lá no capítulo 26, a dor. Problema do ser, do destino e da dor. É o nome do livro dele. Ele tem um capítulo só sobre a dor. E aí a gente extraiu algumas sentenças para analisar. Eu acho interessante porque vai de encontro com o que eu falei anteriormente. Ó, a primeira mensagem que ele traz é: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Lembra que a dor como instrumento divino instrumento divino para a nossa recondução às leis de Deus, às leis divinas, né, dentro de um processo educativo, pois Leon Denis traz essa ideia, realmente corrobora a ideia de que a dor é esse instrumento. É pela dedicação e pelo sofrimento dignamente suportados que se sobem os caminhos do céu. Então, a elevação espiritual pressupõe, então, uma jornada de sofrimento. Volto a dizer, o espírita não gosta de sofrer, porque quem gosta de sofrer é masoquista. Mas o sofrimento, veja os mártires, qual a história, a biografia dos mártires? Qualquer um desses, não precisa ser espírita, não. Né? Eurípides Bassanufo, o Chico Xavier. É uma vida de acusação, de blasfêmia, de mentira, né? De intriga, mesmo dentro do movimento espírita. Então, o próprio Cristo sofreu a ingratidão, a ignorância nossa, da humanidade, né, que o levou para o suplício, para o sacrifício. Mas essas almas benditas, elas usam da renúncia, da abnegação, exatamente para continuar o seu trabalho, ok? Eles não se paralisam diante do sofrimento. E, evidentemente, só espíritos muito espiritualmente fortalecidos conseguem enfrentar determinado sofrimento sem abandonar a causa. Porque a gente, na primeira manifestação da dor, já está correndo no trabalho, não é isso? Em geral, é isso que acontece conosco. Isso indica uma certa inferioridade moral, né? A gente não consegue lidar com os sofrimentos. Lembra que o mundo que a gente vive é um mundo de expiação e de provas. Então, é natural que sejamos, quando a gente está bem intencionado, sejamos agredidos, sejamos injuriados, sejamos mal compreendidos. É de se esperar. Demora um tempo até as pessoas verem a grandeza de determinada atitude que um mártir lhe traz. E mais interessante é que o Denis faz um exercício que eu adoro, que é um exercício filosófico, né? Vamos imaginar que não houvesse, vamos retirar a dor da história da humanidade, né? O que aconteceria? Ele faz um exercício filosófico desse lá no capítulo 26. Aí ele vai dizer que simplesmente a gente apagaria a história dos mártires, eliminaria os mártires da humanidade. Porque, claro, não existe nenhum mártir que não tenha vivenciado de forma bastante aguda esse tipo de experiência, que é a experiência da dor, do sacrifício, né, da abnegação, da renúncia. Então, sem ela, sem a dor, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível, à conclusão que Denis chega lá no capítulo 26. Bom, encerramos aqui a nossa análise, tinha outros aspectos, mas só para encerrar, eu gostaria de encerrar um pouquinho com arte espírita, e é uma poesia que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que eu tive a oportunidade de redigir, está presente aqui no meu livrinho, chamado Evangelho Redivivo em Verso e Prosa. Trata, na verdade, verso e prosa, porque eu uso um capítulo para analisar
a mensagem de Jesus, do Evangelho. Então, pego um trecho do Evangelho, analiso isso em prosa, escrevo, né, uma reflexão que eu tinha, e, em seguida, eu tive a inspiração para escrever uma poesia. Foi acontecendo isso em vários dos estudos que eu fazia em casa, e chegou um ponto que eu falei, eu vou colocar isso no papel e vou constituir um livro, e é o Evangelho Redivivo em Verso e Prosa. E a poesia que eu escolhi, então, primeiro eu falo um pouco sobre essa questão da dor na parte teórica, que é o capítulo 45. No capítulo 46, a gente tem uma poesia que dá uma sintetizada naquilo que a gente escreveu, naquilo que a gente transcreveu aqui no livro. A poesia se chama Academia do Espírito. A encarnação é uma academia para o espírito, onde malhamos a fim de fortalecer a moral, extirpando todo o mal rumo ao progresso irrestrito. Pois sempre há uma razão, uma justa razão, ainda que desconhecida totalmente, no passado inclemente, a cobrar nossa remissão. Nossos desafetos são magníficos professores que servem de instrumentos aos bons pendores, a mão que enseja profícua conciliação. Porquanto, ao tornar bem árduo os caminhos, lançando contra nós pedras e espinhos, somos concitados a perdoar-lhes em altiva provação. Então, meus irmãos, eu desejo a todos um bom retorno para os seus lares e que a paz do Mestre Jesus se faça presente sempre em nossos corações. Muito obrigada, Davi, pelas suas palavras, pela mensagem trazida. Leva o nosso abraço para o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Muito obrigada, tá? Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Estamos finalizando o primeiro momento da nossa reunião e vamos começar o passe, tá? Então, vamos agradecer a Deus mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por estarmos recebendo tantas vibrações do bem, por essa luz que nos envolve nesse instante. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar, de aprender, de estar aqui nessa noite. Abençoe nossos irmãos que não puderam comparecer aqui conosco, que eles possam estar sendo envolvidos nesse momento. Nossos irmãos também que estão passando por momentos de aflição, de dor, problemas de saúde, que estejam sendo amparados pela espiritualidade amiga, Senhor. Abençoe o nosso planeta, nossos irmãos encarnados, desencarnados, principalmente aqueles que estão tristes, adoecidos, que estejam passando por momentos de aflições, Senhor. E assim, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.